Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Politansky. Eu infelizmente não pude estar no evento com vocês, mas eu e minha orientadora Rose pensamos em gravar esse vídeo para poder apresentar o nosso artigo. Espero que gostem. O título é Cybercultura, Marcas e Movimentos Sociais, tentativas de aproximação da marca Skol ao público LGBT. Eu e a Rose representamos a SPM de São Paulo e a gente apresenta esse artigo para a divisão temática de publicidade e propaganda da Intercom Júnior. O objeto do artigo é a marca Skol, e o nosso principal questionamento foi de que forma a cibercultura influencia as marcas a se aproximarem ao movimento LGBT por meio de transformações em suas narrativas discursivas e imagéticas. Para responder a isso, a gente estabeleceu como objetivo refletir sobre a cibercultura e a movimentação de marcas no sentido de se aproximarem ao movimento LGBT, por meio de transformações em suas narrativas discursivas e imagéticas. E como metodologia, recorremos às pesquisas bibliográfica e documental. O artigo se divide em dois momentos. No primeiro momento, a gente faz um entendimento teórico, passando por autores como Santaella, Recoeiro, Semprini, Levi e Lemos, e depois a gente faz uma investigação de duas ações da escola. Na primeira parte, a gente trabalha em cima de três principais conceitos: cibercultura, redes sociais e marcas. Quando a gente estuda a cibercultura, primeiro a gente lembra da contextualização feita pela Santaella sobre as 6 eras culturais: oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e digital. A autora enfatiza que a evolução dessas fases não teve um desenvolvimento sequencial, foi um desenvolvimento cumulativo em que se levou adiante as tecnologias e os aprendizados das fases anteriores. De toda forma, Santaella destaca que a partir da era das mídias, com a inserção de microcomputadores e de novos processos de comunicação, quem antes era somente espectador começa a se transformar também em usuário, e nesse sentido, o televisor interativo foi um marco importante, porque serviu de interface para os usuários. A Recoeiro, por sua vez, narra que a comunicação mediada por computadores permitiu com que as interações fossem transportadas para o ciberespaço. Quando a gente chega na última era cultural, a digital, a gente entende a definição de Levi e Lemos da cybercultura como um conjunto de práticas, hábitos, discursos e valores que foi emergente no final do século XX e que está pautado em três princípios. O primeiro deles é a liberação da palavra, ou seja, deixa de existir um polo da emissão da mensagem que é separado ao polo de recepção da mensagem. O segundo princípio de conexão e conversa mundial, que diz respeito à circulação da palavra nas redes abertas e mundiais, o que cria uma conexão mundial e que acaba por fomentar a opinião pública, ao mesmo tempo que local quanto globalmente. E como consequência, o terceiro princípio é a reconfiguração social, cultural e política. O que os autores destacam como muito importante nesse processo é que os indivíduos adquirem condição de protagonistas e são tidos como os principais nós da computação. E é nesse sentido que os autores destacam a relevância e o desenvolvimento das redes sociais nesse processo. Sobre as redes sociais, Recoeiro faz uma diferenciação conceitual entre redes sociais na internet e sites de redes sociais. A autora fala que as redes sociais consistem nos atores e nas suas conexões, ou seja, são os laços afetivos e sociais estabelecidos pelas pessoas antes de qualquer tipo de intermédio digital. Já as redes sociais na internet refletem novas formas de estabelecimento de relações sociais. A Recoeiro diz que são estabelecidos novos padrões de interação, novas formas de visibilidade e novas organizações sociais. E por fim, os sites de redes sociais, como a gente conhece Facebook, Instagram, LinkedIn e outros, são espaços para expressão e exibição das redes sociais na internet. Eles são sistemas que proporcionam três aspectos: a construção de uma persona, a interação com engajamento por meio de curtidas e compartilhamentos, e a exposição pública da rede social de cada ator. A gente viu uma pesquisa que foi feita no início do ano pelo We Are Social sobre o mundo digital em 2017 e a gente resolveu trazer algumas informações que a gente considerou relevantes. A penetração da internet por região, por exemplo, mostra pra gente que na América do Norte é de 88%, enquanto que aqui na América do Sul é de 66%. Já a penetração da internet por país mostra pra gente que no Brasil é de 66%, e em relação ao tempo gasto na internet, numa média de horas gastas por dia, a gente vê o Brasil no segundo lugar do ranking. Os usuários gastam quase 5 horas por dia no computador e quase 4 horas por dia no celular. E já no tempo gasto nas mídias sociais, também coloca o Brasil no segundo lugar, com uma média gasta de 3 horas e 43 minutos por dia. E tudo isso mostrou pra gente a disponibilidade que os internautas têm para esses meios, assim como a importância e o tempo que têm nas suas vidas. Eles estão conectados e interagindo uns com os outros, mas também interagem com as marcas nesses espaços. Então, sendo assim, nesse contexto que é delimitado pelas redes sociais, as marcas ganham diferentes sentidos, funções e atribuições.
O Sato, por exemplo, na sua pesquisa de doutorado, explica que os consumidores estão cada vez mais céticos e críticos aos discursos das marcas. Eles os entendem como enganosos e pouco transparentes. Ainda mais na ambiência da cybercultura, ele diz que os consumidores estão constantemente expostos a diferentes meios de informação e de comunicação, e que além disso eles escolhem o que, onde, como e quando querem consumir os conteúdos, e por isso destaca a importância das marcas de serem cuidadosas e relevantes. Ao refletir sobre as marcas, o Semprini diz que, paralelo ao clima constante de desconfiança do qual o Sato também já fala, elas assumem centralidade e onipresença no espaço social. Diz que elas ocupam uma posição estratégica no cruzamento de três importantes esferas: o consumo, a comunicação e a economia. Para o autor, a marca pós-moderna é um elemento abstrato de gestão de sentido e tem como objetivo justamente propor projetos de sentido, além de estabelecer relação com seus consumidores. Para o Semprini, a evolução das marcas é caracterizada por uma ampliação quantitativa, ou seja, pelo aumento do número de marcas no mercado, e também por uma ampliação do seu papel e influência do seu papel social. Sendo assim, as marcas devem entender as verdades das pessoas, pensar num caminho de comunicação para, assim, tentar transmitir-lhes sentido e significado de consumo. E além disso, elas devem buscar inspirar as pessoas e tentar estabelecer com elas conexões para solidificar os seus espaços de associação, estruturar sua identidade, seu posicionamento e seus discursos. No segundo capítulo, a gente faz uma investigação sobre o case da escola. A gente percebeu que a marca tem se preocupado nos últimos tempos com a enunciação de um apoio à diversidade por meio dos seus discursos voltado para públicos que antes não eram inclusos nas propagandas de cerveja. Um exemplo disso é a campanha do Dia do Orgulho LGBT de 2016, que foi veiculada nos canais do Facebook e do YouTube da marca, chamada Estrada, da campanha #RespeitoOzone. A marca obteve mais de 160 mil visualizações no YouTube e quase 3 milhões de visualizações no Facebook. E a seguir a gente trouxe a campanha pra gente ver juntos. Beba com moderação. A gente selecionou alguns comentários que foram feitos no post do Facebook da escola com o objetivo de mostrar a aprovação da campanha por parte de muitos dos internautas. O Pablo Moreno, por exemplo, ele diz: "Uau, isso é maravilhoso, me senti abraçado e representado. Parabéns, Skol, tanto pela qualidade do vídeo quanto por saírem dos padrões heteromachistas normativos e defenderem algo tão importante." Já o Roberto Trufelli diz que legal uma marca como a Skol, que faz parte da vida da gente, usar a sua força imensa para transmitir uma mensagem tão importante, nesse momento de tanto ódio e preconceito entre as pessoas. Um outro exemplo da anunciação de apoio à diversidade da Skol é a ação que a marca fez na Parada do Orgulho LGBT desse ano. Foi uma edição limitada da lata que continha as cores da bandeira LGBT no logo e que foi distribuída ao longo do evento. Parte do dinheiro arrecadado da venda das latas foi direcionado à Casa 1, que é uma casa de acolhimento de jovens LGBTs que foram expulsos de casa no bairro da Bela Vista, em São Paulo.
A gente percebe assim que a campanha, por ser um vídeo de apoio de muita sensibilidade, é mais inspiracional, que inclusive nem insere o produto porque se propõe a colocar em pauta uma outra questão. E além disso, ela foi veiculada no digital, o que deu maior possibilidade de divulgação. Já a ação da lata, ela é mais pontual e de certa forma voltada para dar visibilidade ao produto, apesar de, claro, ter como objetivo demonstrar apoio aos LGBTs, e ela também usou do ambiente digital para conseguir divulgar a ação. O que a gente entende, portanto, é que a cybercultura deu maiores possibilidades de atuação no mundo digital e de interação com os indivíduos no cyberespaço. Somado a isso, a gente tem um contexto de consumidores mais exigentes, mais questionadores e mais críticos em relação às marcas. E como resultado, a gente vê um movimento atual da marca de se posicionar e de tentar estar em sintonia com as demandas dos consumidores. De qualquer forma, não foge na nossa cabeça alguns questionamentos e ponderações quanto às movimentações que a gente viu da escola. Seriam somente esforços de comunicação? Seria um surf nessa nova onda da diversidade que agora está em pauta? Seria uma forma oportunista de melhorar a imagem de marca? A gente não sabe. O que a gente sabe de fato é que a realidade digital alterou as dinâmicas interativas entre as pessoas e entre as pessoas e as marcas. Os internautas ganharam voz e protagonismo, aumentando as possibilidades de expressarem suas opiniões e inclusive suas críticas em relação às marcas. E ao mesmo tempo, as marcas começaram a perceber as novas dinâmicas de interação que se estabeleciam com os internautas que eram consumidores e com aqueles que também não eram consumidores. E dessa forma, a crítica de diferentes vozes de movimentos sociais e de seus aliados ganhou força nesses espaços. A gente vê as marcas tentando atender de certa forma às demandas de inclusão e de respeito à diversidade que são exigidas por essas pessoas. E, no nosso caso, para o que a gente se propôs nessa empreitada, a gente reconhece o movimento da escola de redirecionar suas narrativas, de forma a demonstrar apoio à comunidade LGBT, assegurando também com que as mudanças fossem veiculadas no ambiente digital. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, sinto muito que eu não pude estar aí com vocês para apresentar o trabalho, mas eu fico muito feliz que a gente achou essa forma. Muito obrigada e um ótimo intercom a todas, todas e todes.